Hoje eu vou te mostrar que o mercado cripto vai tentar te tirar do jogo. Ele não vai tentar te tirar com grandes correções. Ele vai tentar te tirar exatamente com a apatia do mercado. Você vai entender exatamente que nós estamos em tendência de baixa e vou te explicar também que essa tendência de baixa ela vai ser mais dolorida do que o que você espera. Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para mostrar que ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto, quando a gente analisa o sentimento dos ETFs ali, vemos que está tendo uma apatia nos ETFs. Veja que a gente teve grandes volumes de entrada ali nos ETFs quando o Bitcoin estava em 69 mil dólares, a gente bateu um topo local ali em 73 mil dólares, e de lá para cá a gente tem dias de saídas, dias de entrada, dias de saída, dias de entrada, dias de saída, dias de entrada, dias de saída. Isso daqui mostra uma apatia do mercado. Inclusive, se nós verificarmos aqui, vamos ver que a BlackRock teve um dia em específico de vendas, né? A maior parte dos últimos dias está sendo zero aqui de compra e teve um dia que nós tivemos vendas. Isso daqui é um cenário apático, tá? Quando a gente olha exatamente para os ETFs, o que ele está nos mostrando? E os investidores estão meio naquela dúvida se eu entro agora ou se não, se eu espero um pouco, já entrei, coloco mais capital ou não. Essa apatia é um período bem chato do mercado e nós estamos vendo isso através do ETF, porque não tem grandes volumes de saída, como também não tem grandes volumes de entrada. Quando você é um investidor, a sua expectativa ela sempre vai ser ou que o mercado suba ou que o mercado caia. Você não acredita que o mercado ele vai ficar, por exemplo, de lado. Você não acredita que um ativo vai ficar em um marasmo. Você sempre tem uma visualização de ou vai para cima ou vai para baixo. E quando a gente olha para essa apatia aqui, cara, a gente vê que exatamente os investidores, os big players ali através dos ETFs, eles estão sem o interesse tanto de venda quanto o interesse de compra. Nós batemos um topo local, tá? Nos 73 mil dólares do Bitcoin, tiveram várias métricas que nos acusaram que era um topo local. Uma dessas métricas vai ser exatamente o MVRV, tanto do investidor de curto prazo quanto do investidor de longo prazo. Veja que a gente atinge esses níveis tanto em topos cíclicos, tá? Como em topos locais também, que foi lá em 2019 e ali também em 2013, que nós tivemos esse topo local, que não foi o topo cíclico. Bom, sabendo que a gente bateu um topo local, nós devemos analisar qual foi o comportamento dos investidores nesse topo local. E veja só, nesse topo local a gente teve a maior realização da história do Bitcoin. Tiveram dias ali que a gente chegou a bater 9 bilhões de dólares realizados em lucro exatamente nessa movimentação de alta de formação de topo local, né? Muita parte dessas realizações é o que faz com que os indicadores nos aponte topo local, exatamente esses níveis de realizações. E quando a gente avalia ali para entender essa realização, a zona que nós chegamos, veja que a gente chegou em uma zona de alto risco acima dessa região vermelha aqui, que é uma região de realização de lucro, tanto nos topos locais dos ciclos passados, quanto nos topos cíclicos também, a gente sempre tem grandes realizações dentro dessa região. Além disso, se nós avaliarmos quem foi que fez essas realizações, a gente vê que quem fez essas realizações foram os investidores de longo prazo, os investidores mais maduros do Bitcoin. Uma pessoa que ela já entendeu como que funciona o ciclo do Bitcoin, ela já identificou alguns fatores para ela descobrir o fundo e para ela descobrir o topo do mercado. Esses investidores de longo prazo, eles têm um padrão muito claro. Eles gostam de acumular na baixa e eles gostam de distribuir a partir do momento que nós construímos um novo all-time high. E nesse ciclo não foi nem um pouco diferente. A partir do momento que a gente teve a aprovação dos ETFs e a gente começou a subir 54, 60, 65, 70, 73, esses investidores mais maduros eles começaram a distribuir. Significa que eles venderam 100% das suas posições? Não. Eles começaram a distribuir, simplesmente fizeram caixa, colocaram um percentual ali no bolso.
Então, quando a gente olha exatamente essas realizações de lucro, foram de pessoas mais experientes, pessoas que conhecem realmente o ciclo do mercado. Eu sei que nesse momento todo mundo quer a próxima pernada, né? A última pernada, que ela ainda não aconteceu. A gente vai ter a última pernada do ciclo, mas a gente bateu um topo periódico. 73 mil dólares está sendo um topo periódico. E aí, nesse momento, nós estamos vivenciando um marasmo. Esse marasmo é um pouco mais chato, tá? Durante esse período, a gente vê uma apatia muito grande dos investidores. Se nós avaliarmos ali o sentimento dos investidores, veja que a gente bateu euforia também dentro dessa região. Sentimento ali, cara, de muita ganância, onde todo mundo acreditava que agora vai e a gente não vai parar em 100 mil, a gente vai parar em 200, 500, 1 milhão de dólares e todo mundo muito crente de que aquilo ia continuar subindo. Aqui a gente está vendo o sentimento dentro de um gráfico diário. Se a gente colocar uma média de 7 dias aqui, só para tirar um pouco do ruído, nós conseguimos ver que batemos claramente essa região aqui de euforia. E repare que nos movimentos passados, tanto no topo local de 19, quanto no topo local também que tivemos em 2020 e no topo ali local antes do topo cíclico que nós tivemos, a gente sempre bate essas regiões de euforia e depois a gente vem dentro de um sentimento de fear, que é essa região laranja. Esse sentimento de fear é quando os investidores eles ficam um pouco mais de medo, com um pouco mais de receio. E quando a gente tem o medo dentro do ativo, as pessoas elas acabam vendendo para que elas se protejam das próximas quedas que vão acontecer. E quando esse sentimento de medo ele é um consenso geral, faz com que a gente tenha uma exaustão da ponta vendedora. Porque quando for o consenso geral, significa que todo mundo que queria se prevenir daquela queda já se preveniu. Porque nesse momento o sentimento é fear, medo. Como quando a gente também tem a euforia, significa que todo mundo está acreditando na alta e todo mundo comprou, todo mundo se posicionou. A partir dali não tem mais ninguém para comprar. Por isso que o mercado ele volta em fases eufóricas e também ele volta a subir em fases de fear, de medo. Quando a gente avalia que a média de 7 dias, nós vemos que ainda não chegamos dentro dessa região de fear. A gente chegou dentro da região de fear quando a gente olha para o gráfico ali diário, a gente agulhou ali e voltou quando o Bitcoin perdeu ali os 59 mil, né? E ele foi nos 57, mas numa média semanal nós ainda não voltamos dentro dessa região de fear. Ou seja, o mercado ele ainda vai sangrar mais um pouco nos próximos dias. E eu vou te explicar que esse sangramento do mercado ele vai ser de uma maneira lenta e uma maneira bem dolorosa. E a gente consegue enxergar essa apatia que os investidores estão passando nos ETFs também dos investidores de varejo. Quando a gente olha para o saldo dentro das corretoras, a gente teve um movimento muito lindo durante essa subida que nós tivemos ali dos 40 mil dólares do Bitcoin até os 70 mil, que foi uma grande saída de Bitcoins de dentro das corretoras. Mas veja que depois que a gente bateu os 73 mil, a gente começou a lateralizar e a partir do dia 7 de abril, a gente está com essa métrica lateralizada. O que isso daqui significa? Os investidores não estão tirando seus bitcoins de dentro das corretoras. Ainda não vou considerar que eles estão injetando bitcoin dentro das corretoras. A gente está vendo um leve aumento nisso daqui, mas ainda, para mim, é uma lateralização. Precisaria de mais tempo para entender que isso daqui é uma entrada de capital dentro das corretoras. Essa lateralização, ela nos mostra também essa apatia do varejo, onde as pessoas não estão tão famintas por comprar, não estão com tanto apetite assim nesse momento. E elas também não estão tão desesperadas assim, porque afinal de contas o sentimento ainda não é fear, o sentimento ainda não é de medo. Enquanto o sentimento não for de medo, a gente ainda não vai ter o desespero. Uma métrica super importante para você entender qual que é o sentimento geral que nós estamos tendo, é só você avaliar o YouTube. É só você olhar para vários criadores de conteúdo e você entender se os criadores eles estão bullish ou se eles estão bearish. Caso eles estejam bullish, saiba que a gente tem um consenso geral de que o mercado está eufórico. Se a maioria ali é bearish, a gente tem um consenso geral de que o sentimento é fear, é medo.
Quando a gente tem um ou outro ali, a gente sempre vai ter os analistas que vão entender da movimentação do mercado e essas pessoas estarão certas no seu sentimento. Mas, quando você avalia ali no geral, isso é uma ótima métrica para você entender como que está o sentimento geral. Analisa os comentários que você tem dentro dos vídeos para você entender se as pessoas estão com euforia ou se elas estão com medo. Isso vai te dar um pouco do norte de qual que é o sentimento do mercado, beleza? Bom, vocês sabem que eu estou bem protegido aí nesses dias, né, referente a todos esses dados que eu passei para vocês. Eu me protegi, eu não estou olhando tanto para as altcoins nesse momento, eu estou olhando mais para Bitcoin, mas eu ainda tenho percentuais em algumas altcoins, sim. E eu, nesse momento, estou acumulando altcoins também. Tenho uma carteira bem diversificada, uma carteira onde a gente vai focar durante um período mais em Bitcoin, mas a gente também vai continuar aportando dentro das altcoins. Saiba que esse período apático, ele é o período que o mercado mais consegue limpar os amadores. Esse é o período que o mercado consegue tirar os novatos também do jogo. Por quê? Ele vai testar a sua paciência e a sua dor. Eu vou te explicar através do Price Action como que ele vai testar a sua dor. Mas eu quero te dizer que se você quiser seguir uma carteira minha, você pode entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Lá eu não só falo a hora de comprar, como também eu falo a hora de vender. Todas as segundas-feiras você vai ter uma análise exclusiva sobre a carteira e as decisões de dentro daquela carteira também, beleza? Se você quiser participar, o link está na descrição desse vídeo. E olha só, a gente vê esse período de apatia dentro do gráfico do Bitcoin. Nós estamos em tendência de baixa dentro do Price Action, dentro do gráfico do Bitcoin, só que nós não estamos em uma tendência de baixa muito forte. Veja que os topos e os fundos, eles não são tão longes um dos outros, né? A gente tem um topo aqui, depois o outro topo, ele chega ali em uma boa região, esse topo que nós tivemos, ele chega quase próximo desse topo anterior, onde esse fundo, ele é próximo desse fundo anterior aqui, e esse é um momento de apatia do mercado. Esse é um momento que a gente não tem volatilidade, esse é o momento de que as pessoas, elas desanimam. E nesse desânimo, é exatamente o momento que você para de olhar para o mercado e você pensa, bom, daqui 3 semanas eu volto, daqui 1 mês eu olho para a carteira Rumo ao Milhão, daqui 2 meses eu vejo se eu invisto ou não no Bitcoin. Nesse momento, eu não vou fazer os meus investimentos. E aí, você vai acabar esquecendo do mercado. Você vai passar 2 dias, 3 dias, depois você passa uma semana, 1 mês, sem observar nada do que está acontecendo. E quando você voltar, daqui a alguns meses, você vai ver o preço do ativo em um novo all-time high. E aí, nesse momento, você estará arrependido. É super clássico essa movimentação, é super clássico os amadores saírem do jogo também em momentos apáticos. E saiba que esse momento apático não é o momento de você sair do mercado. Nós batemos, sim, um topo local, $73 mil no Bitcoin, mas nós ainda não batemos o topo cíclico. Esse topo local pode fazer com que a gente tenha drawdowns aí e vá até $52 mil, como eu acredito que a gente pode ir até $52 mil. Sim, a gente pode ir até $52 mil. Inclusive, a gente pode ir abaixo disso daí? Eu não acredito que a gente possa ir abaixo disso daí, mas pode ser que a gente vá abaixo disso daí. Ou pode ser que a gente passe meses lateralizado, abaixo de 73 mil, acima de 50 mil, pode ser que a gente passe meses dentro dessa região. O que eu sei é que esses momentos é ótimos para você aplicar uma estratégia de DCA, uma estratégia de custo médio. Olha só, se você olhar para ativos aí, cases de sucesso meu, por exemplo, Ronin, nesse momento ninguém quer Ronin. Nesse momento, o Ronin está se desvalorizando. Eu acredito que ela vai se desvalorizar mais? Sim, acredito que ela vai se desvalorizar mais. Só que durante essa desvalorização, nós temos oportunidades de acumular esse ativo. Os alunos ali de dentro da carteira Rumo ao Milhão que capturaram toda a movimentação de Ronin, que tiveram ali, cara, mais ou menos 200% de alta em Ronin, foi feita uma estratégia de DCA ao longo de toda essa movimentação de baixa e exatamente aproveitaram isso durante essa movimentação de alta. A gente vai vivenciar a mesma coisa nesse momento. Estamos vendo o ativo em tendência de baixa perdendo seus fundos e simplesmente entregando quedas. Então a gente vai acumular ao longo desse período. Por quê?
nós acumulamos durante esse período, o mercado subiu, o que nós fizemos? Realizamos lucro dentro dessa região aqui, e com esse lucro que nós realizamos, a gente simplesmente está protegido de novas quedas. Mas não é porque a gente realizou lucro que nós não vamos reentrar no ativo. Então, a partir do momento que a gente realiza lucro, a gente começa a entrar parcialmente mais uma vez. Isso é uma maneira que você faz para não devolver o seu lucro para o mercado. Muitas pessoas sabem comprar, mas poucas pessoas sabem vender. A maioria das pessoas, ela vai falar para você, compra Bitcoin e espera 10 anos que ele vai valorizar. A maioria das pessoas vai falar para você, se eu não tivesse vendido o meu Bitcoin que eu comprei em 2018, hoje eu teria mais dinheiro. A maioria das pessoas vão falar isso para você. E você sabe por que essas pessoas vão falar isso para você? Porque elas não sabem identificar topos e fundos. Porque se ela soubesse identificar topos e fundos, ela não teria vendido, por exemplo, o Bitcoin em 2018. Ela teria vendido o Bitcoin em 2017, que foi a formação de topo. Ela não teria vendido o Bitcoin em 2023. Ela teria vendido o Bitcoin no topo de 2021 ou de 22, que nós tivemos um topo duplo ali. Então, quando a pessoa fala para você que no longo prazo ele vai valorizar, isso é óbvio que ele vai valorizar no longo prazo. Por que que é óbvio? É uma tecnologia que está sendo implementada na sociedade. Se ela está sendo implementada na sociedade, a gente só tem que mais pessoas cheguem nesse ativo. Se mais pessoas vão chegar nesse ativo, a gente tem valorização dele ao longo do tempo. Isso é meio que óbvio. Inclusive, se você olhar para as empresas da bolsa, você vai ver que uma janela de década, as empresas elas estão subindo. Por que elas estão subindo? Exatamente por conta dessa entrada de pessoas novas. E existe um outro fator aí nesse meio também, que é a inflação. A inflação, ela sempre está subindo e a gente sabe que o balanço ali de uma empresa também, quanto que ela cobra dos seus clientes, é ajustado devido à inflação. Mas enfim, é óbvio que o mercado ele vai subir nos próximos 10 anos. Mas saiba que se você compra um Bitcoin em 2018 e você consegue vender ele em 2021 e você consegue recomprar ele em 2022 e você vende ele em 2024 num topo local e você recompra ele, saiba que você vai aumentar a quantidade de dinheiro que você tem muito mais rápido do que a pessoa que esperar 10 anos, que simplesmente comprar o ativo e esperar durante 10 anos. Eu te falo isso por experiência. Eu jogo esse jogo de descobrir topos e fundos, onde eu compro o ativo em regiões de baixo risco e eu vendo o ativo em região de alto risco. Comprar e holdar é fácil. Agora, vender no topo e comprar no fundo é muito difícil. E a minha missão com esse documentário, de todas as minhas análises aqui diária, é exatamente mostrar para você que dá sim para a gente identificar tanto topos e fundos do mercado. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!